Que Deus possa nos dar uma manhã abençoada, os nossos irmãos que estão conectados e os que estão aqui presentes. Creio que será mais uma escola abençoada que Deus nos dará nesta manhã. Nós vamos ler uma escritura que se encontra em Mateus 21. Mateus 21, versículo 42 e 43. Nós vamos, depois da leitura, nós vamos fazer uma oração. 42, Mateus 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular? E isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Amém? Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, neste momento nós estamos aqui dependendo de Ti para falar, dependendo de Ti para ouvir. E eu sei que só o Senhor pode fazer isto. O Senhor é aquele que tem a chave de Davi, fecha e ninguém pode abrir. O Senhor é aquele que abre e ninguém pode fechar. Então o Senhor é o único digno de abrir este livro. O Senhor é o único digno de fechar este livro, selar este livro. E assim, tome a primazia, Pai. Dependemos de Ti, não só para falar, mas dependemos de Ti para ouvir, porque só Tu podes dar a revelação. Por isso, eu te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser conosco nesta manhã, nos abençoando com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, a gente vai continuar sempre dentro desse assunto. Eu vou falar para os irmãos porque o motivo da gente estar demorando tanto dentro desse assunto. É que é um assunto tão rico que quando eu comecei a buscar dentro das mensagens do irmão Brana, dentro da Bíblia, eu pude ver, Deus pôde me dar tantos parágrafos, tantos versículos, e eu tenho por princípio usar tudo aquilo que Deus me dá. Então, às vezes eu falo, antes não mostro, depois mostro. Então, é uma característica de Deus trabalhar comigo dessa forma, e sei que para muitos é enjoativo ver a gente falar repetidas vezes a mesma coisa, mas enquanto para uns é enjoativo, para outros é esclarecimento, eu posso dizer assim, né? Então eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que quando a gente sair deste assunto, até mesmo porque quando eu falo sair, talvez a gente nunca vá sair, porque quando a gente fala de etapas do casamento, eu não estou falando de etapas do casamento, falando de um namoro, noivado, aplicando a um indivíduo, a um relacionamento natural. E quando se trata ao relacionamento espiritual de Cristo e sua igreja, isso abrange até Gênesis ao Apocalipse. Isso começa no Calvário, termina no Monte Pôr do Sol e ainda continua como Apocalipse 10, do 8 a 11 até hoje. Então isso é um assunto que abrange eras. Isso é um assunto que abrange mais de 2.000 anos. Então quando fala de noivado, isso fala de 7 eras da igreja. E para falar de noivado, abrangindo tudo o que aconteceu nas eras, até chegar o tempo do irmão Brana, começando em Cristo, abrangindo as eras até chegar o tempo do irmão Brana, então é um assunto que
tem muito material para ser mostrado. E o irmão Brana usou todos esses material dentro de sua mensagem. O pastor Osmar vem e enriqueceu mais ainda, trazendo mais luz para nós. E eu creio que quando se trata do ministério hoje, mesmo depois da partida do pastor Osmar, a gente não está para trazer nada novo, tá? Em nenhum momento a escola, eu como professor ou ensinador, né, eu não estou para trazer nada novo se tratando de um fundamento que já foi posto. Agora, precisamos entender que às vezes Deus tem a sua multiforme maneira de expor aquilo que está dentro da Bíblia de uma forma que traz mais clareza para os irmãos. Então, o evangelista solta uma palavra aí e ele não explica nada. O pastor, como um apacentador, ele vem ali, apacenta, pegando aqueles cabozinhos soltos que o evangelista soltou, ele vem, apacenta o povo com aquilo ali, mesmo o próprio pastor, mesmo ainda não dentro do ofício dele, não ajuntando aquilo ali. Então vem aí o profeta, ou vem aí um professor, um mestre, como diz o irmão Brana. Então ele se assenta e pega as escrituras ali, ele começa a colocar cada escritura no seu ponto ali, juntando aqueles quebra-cabeça, e se torna claro para as pessoas entenderem. Então, e o evangelista não precisa de tanta escritura, um pastor não precisa de tanta escritura, um profeta ele já precisa de muita escritura, porque ele tem que ajuntar aquilo ali, formar, né, aquele quebra-cabeça, aquele pontozinho. E aí o mestre, um professor, né, um mestre, vamos dizer assim, nesse ofício de mestre, que eu creio que o nosso profeta foi o mestre, nós não precisamos de um outro mestre. O pastor Osmar foi dotado, a mesma unção que esteve sobre o irmão Brana veio sobre o pastor Osmar, com o mestre, trouxe aquilo ali a um ajuntamento que o próprio irmão Brana, como mestre, ainda teve pontos que ele deixou solto ali. O pastor Osmar, a unção de mestre, pegou o pastor Osmar não só com a unção de mestre, mas com a unção profética, e trouxe mais luz acerca daquele assunto, posicionando cada coisa no seu lugar. Então hoje não é diferente. Então, dentro desse assunto, se é para ensinar, a gente tem que pegar todos esses pontos. E aí a gente precisa, como uma gangorra, estar descendo, subindo, pegando pontos lá atrás no princípio da era, e pegando, ajuntando com pontos aqui no fim da era, e poder trazer um ajuntamento de escritura, de parágrafo, para melhor esclarecimento dos irmãos, tá? Então, talvez isso não entendido por muito, podem criticar o irmão Adair como um repetidor de de vários parágrafos, versículos bíblicos, como esse mesmo que eu li aqui, já foi lido em escolas passadas, e eu estou trazendo para um posicionamento, esclarecendo mais ainda. Eu creio que quando a gente sair disso aqui, não vai ter nenhuma dúvida quanto ao conhecimento e exposição, porque mesmo assim quem tem a chave é o Senhor. Se ele não revelar, se ele não abrir, está fechado. Então isso é importante, ainda que, como diz o irmão Brana, a gente, como mestre, possa ajuntar escritura com escritura, mas se o Espírito Santo não revelar, de nada vai adiantar, tá? Então essa honra, essa glória é dele. Então eu quero só chamar a atenção para Mateus, que eu não chamei a atenção das outras escolas. Você vai observar, nessa tradução aqui dessa Bíblia que eu li, não fala da mesma forma. O irmão Brana usava muito, ele usava a tradução revista e corrigida. E na revista corrigida, né, que é a tradução que o irmão Brana mais usava, estar aqui, esta pedra principal, ela é chamada de cabeça do ângulo. E eu quero fazer uma associação, porque Cristo aqui, ele é chamado de pedra, e esta pedra é chamada de cabeça. Vou fazer uma associação aos irmãos, porque como o assunto é casamento, a gente falando de pedra não está falando de casamento, tá? Falando dessa pedra de coroa, se ela vem depois do pescoço para acoplar e formar um corpo, e ela sendo cabeça, e aonde está aplicado o noivado? Está nas eras.
Então, quero fazer aqui uma aplicação a esta pedra como cabeça, porque se nós formos observar, já continuando aqui, Apocalipse 3:11 também, eu mencionei essa escritura, Apocalipse 3:11 diz que: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora, se você for observar, a coroa, ela é posta sobre a cabeça. Eu já falei um pouco disso. Então, essa pedra de coroa só poderia vir quando o ministério da cabeça viesse e a cabeça estivesse estabelecida na terra. Então, se Cristo é o cabeça, Cristo é o ungido ou a unção que unge, ao mesmo tempo que ele é a cabeça, ele precisa ter alguém para ser cabeça. Como, por exemplo, eu vou pular aqui do 3:11, porque aqui Apocalipse 3:11 está falando na sexta era. E ele está dizendo assim, olha, eis que venho sem demora. Ele vinha na sétima era. E ele estava falando já ali na sexta era que ele vinha. E ele estava dizendo para que aquela sexta era conservasse o que ela tinha, para que ela pudesse receber a coroa ou que ninguém tomasse a coroa dela. Então, esse versículo, ele parece que é composto de significado. Se eu fosse usar esse versículo para aplicar a uma mulher casada, eu iria usar e fazer uma aplicação dizendo: conserva a coroa que tu tens para que ninguém tome ela. Mas quando se fala de noivado e casamento, eu já falei para os irmãos que aquela noiva tinha que conservar-se como noiva, aquele documento, aquele contrato, para que no dia do casamento não fosse tomado dela aquele outro documento. Na escola passada eu terminei lendo para os irmãos que, associando o documento, que era um contrato, que o próprio irmão Brana lê lá, eu vou chegar lá, você vai ver que já vai ficar mais claro para você entender, que se aquela noiva não conservasse aquele primeiro documento, aquele contrato, ela iria ser rejeitada e iria perder aquele outro documento que era o mais importante, que era onde estava, eu dei uma explicação de uma certidão de casamento. Era como se fosse um selo. Ela não poderia dizer sou no noivado, ainda que usando tradução bíblica ou até do inglês ao português, como no inglês o pastor Osmar chega a dizer que a palavra noiva e esposa tem o mesmo significado. Mas se você for observar dentro da Bíblia, noiva e esposa, você precisa entender, nós precisamos entender que no português, e até lá atrás, como a gente leu, quando você está noiva, você não está casada ainda na cerimônia. Você pode ter esta fé, mas o casamento só é estabelecido mesmo, só é selado, aquele pacto de casamento, no dia da cerimônia do casamento. Você está entendendo? Então são etapas diferentes, tá? E aí, ainda que você tenha que ter fé, como o irmão Brana mesmo chega a dizer, que no Oriente, nos tempos antigos, quando o rapaz dava a palavra, quando a moça dava a palavra para o rapaz, ele já estava como casado. Mas isso poderia ser quebrado, esse pacto. Poderia ser quebrado. Tá? Porque se, como José ia quebrar o pacto com Maria, ele estava no contrato, ele era noivo dela, ela era noiva dele. Mas aí quando ela apareceu grávida, o que ele ia fazer? Ele ia quebrar aquele contrato. E ainda não tinham casado com a cerimônia. Mas aí o anjo veio e falou para ela. Então, está dentro desse assunto. Agora, eu vou ligar essa palavra, essa pedra, cabeça, com Efésios aqui 5, 23, 25 e 27, ao 27, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher. Agora, eu estou usando isso aqui, que Paulo está usando, para mostrar o mistério, o mistério igreja. Tá? A coisa natural aí, mesmo que eu toque no natural aí, eu quero só mostrar o espiritual. Tá? Então, você vai ver que lá Jesus usou a pedra e ele disse que a pedra era o cabeça, era a pedra principal. O próprio Jesus mesmo falou que foi quando os judeus rejeitaram ele, né? E aí a gente aplica, o irmão Bruno usou essa escritura no dia dos Estados Unidos. Aí diz, porque o marido é o cabeça da mulher. Então quer dizer, a pedra. O marido é a pedra na mulher. Se essa mulher não tiver revelação da pedra que ela tem, então de nada vai adiantar ela dizer que tem esse marido. Porque aí, irmão Bruno diz, casamento é uma revelação. Não é a mulher dizer, olhar para o marido e dizer, olha, esse marido é meu.
É a mesma coisa que ela olhar para ele e dizer, essa pedra é minha. Como que ela pode dizer que essa pedra é dela? Quando ela tem a revelação da pedra. E a revelação é o casamento. O casamento está baseado na revelação. Por isso que o irmão Branham diz, casamento e divórcio é uma revelação. Então casamento é uma revelação. Casamento não é conviver junto. Isso é forte, né? Por isso que tem muitas pessoas que não vão ser arrebatadas, porque não estão casadas. Casamento é para a minoria, porque ele vai levar a esposa, e a esposa é aquela que está casada, é aquela que tem a revelação de quem é o esposo. É essa que ele vai levar. Então isso é tão melindroso, isso é tão forte dizer, que o pastor Osmar pregou uma mensagem à minoria, e o irmão Brana usou para o seu dia 6 no tabernáculo Brana. O pastor Osmar colocou para dentro de Franca, e ele dizia que nas reuniões dele, que reunia todos os estados, enchia aquele tabernáculo. Mas você vai ver o pastor Osmar fora daqueles eventos, ele pregava, às vezes a câmera focava no tabernáculo em Franca, tinha 5, 6 irmãos assentados. E ele vem e disse que era, aí ele pregou a mensagem à minoria. Por quê? A minoria é que tem a pedra e tem a revelação da pedra. A minoria é aquela que tem o esposo e tem a revelação do esposo. Porque do que adianta ter o esposo e não ter a revelação do esposo? Isso não assegura o arrebatamento, isso não assegura que ela é esposa. Aí ele vem e diz assim mesmo, ó, no 25, quero só pegar a parte embaixo do 25, mas eu tenho que ler o 25 todo. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí o 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora preste atenção aqui uma coisa. Para santificar, essa palavra santificar, nós vamos estudar um pouco ela, porque quando ela é noiva, que ela é separada, escolhida e noiva ao mesmo tempo, o próprio noivo diz para ela, tu és santificada a mim. Por isso nós vamos ver que a palavra kedushim, que era o noivado, a escolha ligado ao noivado, vem da palavra kadosh, e kadosh no hebraico significa santo. Então quando ele chegava e dizia para ela, tu és santificada a mim, tu és santa a mim, aquilo ainda estava dentro do noivado. E ela poderia dizer também a mesma coisa, porque ele era o santo. Ele era o santo ali para ela. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vem aqui no versículo 27, ele vem e diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha, primeiro ela tinha que passar pelo estágio da santificação, depois diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero associar essa palavra santa, ou santo, e vou ler aqui um parágrafo, da mensagem A Marca da Besta, 66, diz o irmão Brana. Santificação é uma palavra grega, composta, que significa ser limpo e colocado à parte para serviço. Santificação no grego, tá? Ser colocado. Então, quando ela era separada, ela foi colocada à parte, como noiva, ela foi colocada à parte, mas ainda tinha algo por vir. É igual aquela questão que eu falei para vocês, que o irmão Brana fala do penhor. O penhor significa algo mais por vir. Então a noiva, ela sendo noiva, ela como noiva precisava entender, eu sou noiva, mas tem algo mais por vir. O que era que ela sendo noiva tinha por vir? O casamento. Você está entendendo? O casamento. E glória a Deus. Se ela se conformasse só em ser noiva e vivesse uma vida sem santificação, sem separação, vivesse uma vida relaxada, ao Deus dará, como diz o irmão Brana na era, que ela começou como noiva, o que ia acontecer com ela? Ela iria perder o casamento. Foi isso que a era, ela perdeu, ela casou com o Estado, ela caiu com o Estado, com o anticristo, melhor dizendo assim, antes do casamento.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o irmão Branham vem e diz, continua aqui. Isto é correto. A palavra santificar em inglês significa tornar limpo. No inglês, o irmão Branham usa o inglês. Ele usa o grego, usa o inglês, tornar limpo. Aí ele vem e diz assim mesmo, correto? Significa tornar limpo. Em hebraico, a gente está falando do casamento, noivado, segundo a tradição dos hebreus, né? Aí ele vem e diz, em hebraico significa tornar santo, ou tornar santo. Aí o irmão Branham vem e diz, no grego significa santificar, santificar, limpar, e santo são a mesma coisa. O que é santificado? Colocado à parte para serviço. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Colocado em serviço, quer dizer que essa noiva, ela tem que ficar desejando, ela tem fome, ela deseja o dia do casamento. Paulo estava desejando o dia do casamento, não viveu tempo suficiente. Irineu estava desejando. Aí você vai ver as eras, todos eles desejando. O irmão Branham diz, Lutero desejou ver os dias que nós estamos vivendo, o Wesley desejou. Aí ele fala de todas as eras, desejou, porque eles estavam desejando, eles estavam no estágio das 7 eras da igreja como noiva, mas desejando o dia do casamento. Glória a Deus. E aí, só porque eles tinham esse desejo dentro das eras, Deus, sabendo que o Espírito Santo só poderia vir com a plenitude para nós gentios quando terminasse a era, mas o Espírito Santo estava trabalhando dentro daquelas 7 eras da igreja como um penhor, selando aqueles que tinham fome e sede, como Paulo foi selado com o Espírito Santo, mesmo não vivendo o tempo suficiente para ver o dia do casamento. E o selo dentro das eras da igreja, o irmão Branham vem, por isso que quando o irmão Branham vem falando dos trovões, dos selos, ele usa Efésios 4:30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado até o dia da redenção. Se você voltar um pouquinho, Paulo vem e diz que aquele Espírito Santo, aquele selo, era o penhor, e o penhor significando algo mais por vir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pois eles serão saciados, colocados em serviço e selado até o dia da sua redenção. É o selo do Espírito Santo, irmão, este é o selo de Deus, isto é correto, selando, trabalhando nas eras, selando, mas ainda tinha um mistério selado, que Cristo mesmo escondeu para revelar nos dias da voz de 7 anjos. Aí foi na escola passada que eu li isso aqui, agora para você entender. Apocalipse 5, segunda parte, ele diz, agora, é entregue ao nosso parente o livro selado com 7 selos, da redenção, do dono original, o dono original. Quando nós perdemos no jardim do Éden, através de Adão, ele voltou o dono original, mas tem havido um invasor na terra, um poceiro, que é Satanás, e ele chega. Ele é um invasor, esta terra não pertence a ele, ela pertence a Deus, mas ele é um invasor, um poceiro. Rapaz, eu poderia dizer algo neste momento agora, mas é melhor não dizer. Há um documento de propriedade de nossa redenção, aqui nessa tradução está documento, tá? Aí ele vem e diz assim mesmo, há um documento de propriedade de nossa redenção, este livro selado com 7 selos, é um título de propriedade, espere até entrarmos naqueles selos, 162, ele rompe os selos, revela, dá sua herança ao seu povo, ele dá a herança que ele herdou, se tornando o parente redentor, ele nos dá isso gratuitamente, tudo isso pertence a ele, foi ele quem redimiu, mas em vez de guardar isto para si, irmão, ele guardou isto para si por 7 eras da igreja. Ele guardava um documento que ele só iria mostrar no dia do casamento,
que ele trocaria aquele contrato de noivado por um documento que na tradição judaica era chamado de ketubá. E no noivado, a noiva assinava, o noivo assinava, até a família assinava como testemunhas. Era um noivado. Mas no dia do casamento, só ele assinava, porque ele assinando tinha um selo que ele colocava ali, e só ele era digno de selar. Glória a Deus. Mas em vez de guardar isto para si, ele dá isto de volta ao povo. Este é o seu amor para conosco. Oh, diz o irmão Brana. Aí eu vou pular para o nascer do sol, falando ainda desse documento, para me chegar num pontozinho aqui mais interessante. Ao nascer do sol, já depois dos selos, 165, todos os meus pecados são apagados, todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, lembra que eu fiz uma associação, que a Bíblia faz associação, Pedro fez essa associação do dote, que aí Pedro vem e diz, não foi com prata nem com ouro, que lá pagava-se o dote com prata, com ouro, dando presente. Aí Pedro vem e faz essa ligação e diz, aqui não, que não é prata nem ouro, mas com o seu próprio sangue. Aí ele vem e diz, todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo tem vindo como o obstrato. Você vai ver que ao mesmo tempo que o Espírito Santo traz um documento, o próprio Espírito Santo é o documento. Só que esse Espírito Santo aqui é documento e traz o documento depois que a era termina. Ele estava trabalhando dentro das eras apenas com um contrato de noivado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, que coisa. Agora o Espírito Santo tem vindo como obstrato sobre o documento de propriedade que Deus me deu por graça e por conhecimento prévio. Que bom. Ora que coisa. O que há de temer? O irmão Brana faz uma pergunta. Com razão, ele disse, não temas, eu sou aquele que estava morto e que agora estou vivo de novo, para sempre, e que tenho as chaves do inferno e da morte. Não temas nada, nem a morte lhes causará dano. Note bem, 210. Nós somos redimidos por ele, agora, nos encontramos ressuscitados com ele. Isso é forte demais. Isto é o que significa o domingo de ressurreição para o povo. Ressuscitados com ele. Veja bem, agora temos seu Espírito em nós, o documento de propriedade. Meu Deus. Completamente pago. Agora isso aqui não é uma parte do pagamento. Que nós lemos lá na escola passada, que o irmão Brana vem e diz que o penhor era parte do pagamento, mas viria um tempo em que todo o pagamento seria pago. O penhor, você chega numa loja de carro, você chega, esse carro é meu, mas o carro é 25 mil reais. Você dá 5 mil de entrada. Mas o carro continua lá, aquilo é um penhor, e você vem para sua casa. O carro já é seu, já assegurou, você assegurou. Isso 7 eras da igreja, Deus deu o penhor, 7 eras da igreja segurando aquele povo. Mas quando venha na última era da igreja, ele não vem trazer penhor, não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vem tomar posse, ele vem e chega, ó, esse carro é meu. Aí o restante ele entrega e toma posse do carro. Então o que foi que Deus fez? Deus, o restante, toda a revelação, o restante, ele vem e entrega para o 7º anjo, o 7º anjo entrega para a sua esposa e toma posse da sua esposa. Agora, uma vez ela era noiva, mas agora, depois desse documento entregue, não pode mais ser noiva. Ela é esposa. Agora é uma revelação. Se ela não tiver revelação que é esposa e não tiver revelação do esposo, para começar, ela só é classificada e vista por Deus como esposa quando ela tem a revelação de quem é o esposo.
Por isso, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo nesta manhã aí do outro lado, como um crítico que está no extremo, a revelação do esposo não é revelação de 3, 4, 5 ofícios trabalhando dentro da igreja. A revelação do esposo é a revelação de uma pessoa. Glória a Deus. A igreja não tem olho para outro. Vai lá, deixar quieto isso aqui, senão fuge do assunto aqui. Amém? Aí ele vem e diz assim mesmo: completamente pago. Assim você não tem nem que andar dizendo, oxalá eu chegue. Você já chegou. Agora eu entendo que a expressão do irmão Brando aqui, que ele faz uma correção, que chegou o tempo da esposa, do casamento, e tem pessoas que ainda não estão casados. Ao ouvir a mensagem pregada pelo pastor Osmar, a minoria. Aí o irmão Brando vem e diz, dizendo, oxalá eu chegue. Como tem pessoas que estão crendo aí que o casamento ainda vai acontecer. Oxalá eu chegue no dia do casamento. Glória a Deus. Oxalá eu chegue. Você já tem chegado. Não é questão de se chegarei, mas de que já tenho chegado. Isso não foi o que eu fiz, foi o que Ele me trouxe. Não sou eu, é Ele. Amém? Glória a Deus. Eu poderia ler aqui estatura, falando da saída de um ministério, falando de a chave, a fé, aquilo que nós falamos, né? Fé e amor é como marido e mulher que andam junto. E aqui o irmão Brana fala dos selos, falando de chave. Mas eu vou pular para a mensagem à graça, que fala da pedra, para a gente ficar subindo e descendo desse assunto aqui. 50. Sabemos que as Escrituras dizem que Jesus é a principal pedra de esquina. Ele é também a pedra angular. Agora, se pensarmos por poucos minutos que o sétimo mensageiro da igreja era para restaurar a fé dos pais. Agora, preste atenção. O irmão Brana, como mensageiro da era da igreja, Apocalipse 3,14, é o anjo da igreja que está em Laodiceia, isso é um papel. É igual Malaquias 4:5, uma parte. Mas como um mensageiro de Apocalipse 10:7, isso já é duas coisas diferentes. Que muitos não conseguem ver essas duas coisas diferentes e unificadas no ministério da terceira etapa. Por isso que nós temos nome e nós temos novo nome. Na restauração do ministério nome, aquilo me fez noiva. Olhando para o que ele fez lá, pagou o dote. Ele não pagou o dote com o nome Brana, ele pagou o dote com o nome Jesus, nome de redenção. Por isso que a nossa redenção, quando vem para cá, a redenção perfeita e completa, o irmão Brana diz que ele não nos redimiu ali. Agora, se você for observar, porque ali era a redenção dos judeus, era a plenitude que se tornou parte para nós. Se tornando parte para nós, a nossa redenção plena veio nos dias da voz do sétimo anjo. Então, um pouquinho diferente, porque o que foi plena e plenitude para os judeus, não foi plena e plenitude para nós gentios. O que é plena e plenitude para nós gentios veio nos dias do irmão Brana. Mas aquilo que foi plena e plenitude para os judeus se tornou a primeira parte do pagamento, que foi o dote pago ali. Então, 7 eras da igreja trabalhando no noivado, aí vem a plenitude para nós gentios. Aí isso é o casamento onde todo o preço é pago e reclamando a sua esposa. Ele reclama os seus filhos e a sua esposa. E nós precisamos ser esposa para podermos ir para a ceia. Só vai a esposa. Porque o casamento não vai lá, noiva não vai, vai a esposa. Glória a Deus. Por isso, eu já disse aos irmãos, o pastor Osmar mesmo chega a dizer numa mensagem, que o irmão Brana usa às vezes a palavra noiva, porque noiva e esposa, no inglês, significa a mesma coisa, mas o irmão Brana vem e posiciona. Tá? E aí você precisa entender, quando o irmão Brana está falando de noiva e a esposa, o pastor Osmar está falando de noiva e a esposa,
Assim, nós hoje, por isso que o irmão Branco diz, tem havido noivas e mais noivas, mas haverá uma noiva. Agora, quando ele diz haverá uma noiva que recebe o ministério de casamento. Agora, nós que já recebemos o ministério do casamento, o documento e o título de casamento, nós somos noiva. Nós podemos dizer que somos noiva numa expressão de palavra, mas nós somos esposa. Glória a Deus. Aí ele vem e diz assim mesmo: o mensageiro da igreja para restaurar a fé dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez sob o poder do Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. Deus trará a igreja no último dia. Porém agora, de acordo com a profecia, a pedra principal, a cabeça, eu quero que você observe isto: quando a pedra principal vier, o príncipe que irá proclamar a mensagem clamará graça, graça. Graça no noivado, Jesus. Graça no casamento, Brana. Você está entendendo? Pela graça são salvos, não por obra, a fim de que nenhum homem se jactanciasse. A mensagem da graça tem sido pisada pelos pés dos homens, por isso que Laodiceia está lá desgraçada, porque ela pisou na graça, que foi a pedra que veio nos dias do irmão Brando. Então eles rejeitaram, pisaram na graça. Então toda pessoa que rejeita esta pedra, e a revelação desta pedra, porque esta pedra é a cabeça, esta pedra no dia do irmão Brando era Brana, e a revelação desta pedra era a revelação do nome do mensageiro, que era o nome do esposo. Glória a Deus. Até que se tornou uma desgraça. Alguns deles se desapontam com a segurança eterna, outros se desapontam com tudo. Mas a verdadeira mensagem de graça permanece a mesma. Aí está onde Satanás tenta tirá-lo da igreja. Portanto, pela graça de Deus que fomos salvos. 57, sou parte. Glória a Deus. Eu vou só ler só essa partezinha que está sublinhada aqui. Então, a deidade de Jesus Cristo, de Deus, podia vir ali e confirmar que aquilo é a verdade. E não só isso, mas por sua palavra, ele confirma ser a verdade. Então, ele veio ali nos Estados Unidos e depois levantou o pastor Osmar e confirmou que aquilo ali era verdade. Então você vai ver que a confirmação é importante. E você vai ver que quando veio para o judeu Jesus, o que foi que Jesus disse para Pedro? Pedro, quando tu te converteres, confirme teus irmãos. Então quem confirmou o ministério de Cristo na vida daqueles irmãos que tinham crido, foi Pedro. Já não foi Jesus confirmando o ministério dele. Então quando veio nos dias do irmão Brana, chegou naquela parte que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então não foi o irmão Brana que confirmou ali o ministério dele, foi o pastor Osmar que veio depois e confirmou o ministério daquela pedra, o ministério daquele novo nome. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então agora pulando aqui para o único lugar de adoração provido por Deus, eu queria ver, deixa eu passar, ver se está longe aqui. É muita coisa para ler aqui nessa mensagem, muita coisa mesmo, não ia terminar o tempo. Mas eu queria tanto ler isso aqui, mas eu vou pular isso aqui, porque está falando da pedra também. E o irmão Brana está falando da pedra. E aí ele vem e diz que não veio nos dias de Lutero, não veio no dia de Wesley. Aí ele vem e fala aqui que a plenitude da divindade, que era a divindade agora em volta em carne humana, esteve em carne humana em Jesus, a plenitude, mas ficou trabalhando em parte nas eras. Mas quando chegou no dia do irmão Brana, então a deidade viria de novo e manifesta. Por isso que o nome e novo nome está na plenitude da deidade. A revelação da plenitude da deidade, o nome Jesus, foi perdido nas eras, restaurado pelo ministério de Malaquias, mas quando veio a revelação da deidade manifestada em carne humana para manifestar o novo nome dessa deidade, aí eles rejeitaram. É outra manifestação da deidade, então eles perderam. Aí o pastor Osmar achou dentro das mensagens, como aquela mulher achou a dracma perdida, e convida as vizinhas. E glória a Deus. Tá, eu vou pular isso aqui, porque quero pegar essa partezinha de Filadélfia. Espero que esses 16 minutos dê para mim magnificar aqui. No fim desse parágrafo ele diz, na casa de Deus assentado em tempo presente. Mas aqui eu quero colocar a casa e a porta. Na era da igreja de Filadélfia, o irmão Brana posicionando Apocalipse 7, 8,
Ele vem e diz assim mesmo. Primeiro, Apocalipse 7, 3, 7, 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Santo, na tradução original, é Kadosh. Por isso que aquele ser angelical nos dias de Isaías dizia santo, santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então essa palavra Kadosh você vai ver que está ligada a Kedushim, que é o noivado, que eu falei ainda agora há pouco. Aí eu só vou posicionar aqui uma coisa, que falando dos documentos, a diferença, porque eu misturei lá e acabou não ficando bem entendido. Aí eu pulei aqui, Kadosh. Aí vem Kedushim, noivado. Kadosh no hebraico quer dizer santo, como a Brana falou, né? Significa santo. Quer dizer, santificado ou santificada, ou consagrado ou consagrada, alguém que é separado ou separada, que quando se fala da mulher, a noiva ela é separada, ela é santificada a mim. Jesus e o noivo usavam essa expressão, tu és santificado a mim, tá? Agora, para entender, Kedushim significa noivado. Agora, Tenaim, segundo lá o casamento oriental dos hebreus, diz que Tenaim está relacionado ao dote, que é um documento que sela o noivado e garante a proteção da noiva para o dia do casamento. Você vai ver que Cristo veio selando nas 7 eras da igreja o selo como um penhor para o dia da redenção, que era o dia do casamento. Você está entendendo? Agora, depois de que tinha o noivado, vinha o Nissuim, casamento. Agora, o documento de casamento era chamado de Ketubá. Ketubá é o documento que sela o casamento e que garante a proteção da esposa. Eu coloquei aqui para o rapto. Você está entendendo que tem uma diferença? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, repetindo para ficar bem entendido, o que é do Shin, noivado, Tenaim é o documento. Nissuim, o casamento, Ketubá, o documento. Tá? Aí o irmão Branco continua. O que é verdadeiro, falando de Apocalipse. O que tem a chave de Davi, o que abre, aí eu coloquei revela, o que abre. Eu coloquei o casamento, eu coloquei a palavra Nissuim aqui. Ninguém fecha e fecha, sela o casamento. E ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Agora, na 6ª era, ele estava dizendo, tipo, eu pus uma porta aberta diante, que viria na 7ª era da igreja. Primeiro, para a era wesleyana, tinha que vir a revelação do nome, que ele saiu batizando em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tinha o ministério de Malaquias primeiro, restaurando o nome. Entenda? Aquele versículo 3:11 que eu li para vocês, conserve o que tu tens para que ninguém venha e tome a tua coroa, estava falando na era de Wesley, porque a coroa vinha mais adiante, a coroa vinha já na era seguinte, mas ele tinha que conservar a fé que ele tinha, mesmo ele não tendo a revelação do nome para batizar nas águas, mas ele tinha a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus e Deus. Amém. Irmão Brana, na mesma mensagem explicando parágrafo 21. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. Olha, o que é santo, Kadosh. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Apocalipse 3:7. Ó, quão lindas são estas palavras, diz o irmão Brana, quão majestoso, até mesmo ao seu som. Quão emocionante é pensar que todos aqueles atributos podem ser aplicados a uma pessoa. A uma pessoa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, quero ver se eu termino aqui, faltam 11 minutos. Quero que esse parágrafo aqui a gente vai fechar com chave de ouro. Quem ousaria dizer tais coisas acerca de si? Mesmo além de Jesus Cristo, o Senhor da glória? Quem ousaria? 38. Aquele que tem a chave de Davi. Esta bela frase segue e procede da precedente. Aquele que é verdadeiro, Cristo, a realização perfeita. A realização perfeita. Ele começou
fazer a obra na primeira era, mas vinha a realização perfeita, contrastando-se com a realização parcial. Eis aqui, presta atenção o que ele vai dizer, falando de plenitude. Eis aqui, Moisés foi um profeta de Deus, mas Jesus, como Moisés, foi o profeta de Deus. Davi, um homem segundo o próprio coração de Deus, foi rei de Israel, mas Jesus é maior do que Davi, ele é o rei dos reis. E Jesus era profeta dos profetas, vamos dizer assim, né? Que o irmão Branco quer mostrar aqui. E Senhor dos senhores, Deus, o próprio Deus. Ora, Davi nasceu da tribo de Judá, da qual não sairia nenhum sacerdote. No entanto, ele comeu os pães da proposição, reservado para os sacerdotes. Ele era o grande guerreiro, vencendo os inimigos, estabelecendo o povo como rei. Ele se assentou no trono. Ele foi um profeta, ele foi um tipo maravilhoso de Cristo. Pois diz em Isaías 22:22: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará. Ele está explicando Apocalipse 3, do 7, que eu li para vocês. Você vai ver que Apocalipse 3, 7, 8 está relacionado a um casamento. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. 39. O Espírito usa essa referência do Velho Testamento concernente ao Senhor Jesus Cristo e ao seu ministério na igreja. O que a chave de Davi significa? Aquele tempo era mera sombra, a qual agora está cumprida em Jesus estando no meio dos cartiçais. Tem a ver com o nosso Senhor depois da ressurreição. Deixa eu ver aqui. Perdão, irmão, vou voltar aqui, que eu fiquei com uma palavra, tirei aqui o olho, não é ressurreição. Vamos lá. Tem a ver com o nosso Senhor, é isso mesmo, depois da ressurreição, e não com sua peregrinação terrena. Mas o que é que esta chave significa? A resposta está na posição da chave. Ela não está em sua mão. Olha, o livro estava na mão. Mas veja aqui um pontozinho interessante. Ela não está em um cordão em torno de seu pescoço. Ela está colocada nas mãos, e ela não está colocada nas mãos de outros homens. Isso aqui é por isso que aqui a gente precisa entender. Nos dias do irmão Brana, não era o irmão Brana. Nos dias do pastor Osmar, não era o pastor Osmar. Seria a mão de homens. Por isso, quem ver a mão do homem, ainda não é a esposa. Por isso que quando essa esposa não é revelada, ela vê um homem cheio de falhas, com fraqueza. Mas quando ela é revelada, ela reverencia aquele que está dentro daquele homem. Por isso eu digo, aqui é botar natural agora, por isso eu digo que tem muitas irmãs que não reverenciam o marido porque ela não é revelada. Porque se ela for revelada, ela reverencia. Vou deixar isso aqui. Por isso que 24 anos nós ficamos reverenciando o pastor Osmar. Os Estados Unidos reverenciou o irmão Brana. E quando eu digo reverenciar, irmão, eu estou usando aquele que vê o homem, porque a verdadeira reverência está relacionada à adoração, diz o irmão Brana. Ei, Deus. Eu sei que eu falo, se parece contradição no que eu falei com o que eu falei agora. Mas eu quero fechar isso aqui. Pois somente ele abre e fecha, nenhum homem tem esse direito, mas Jesus somente. Não é certo? Porém, onde está a chave? Onde está? Aí o irmão Brana diz, está sobre os seus ombros. Mas o que tem a ver os ombros com ela? Leia. Isaías 9:6. O principado está sobre os seus ombros. Mas o que isto significa? A resposta está:
a frase governo sobre os seus ombros. Vem da cerimônia oriental do casamento. Ô irmão, quando a noiva, presta atenção, quando a noiva é entregue ao noivo, ela tira o véu e coloca sobre os ombros do noivo, significando que ela não somente se encontra sob o seu domínio, que ela transferiu seus direitos a ele, que ele é o cabeça. Então ela tira o véu, coloca sobre os ombros dele, e ela não tem mais direito. O direito é dele, a honra é dele, a glória é dele, ela é propriedade dele, ela não tem domínio sobre si, é ele que domina ela, é ele que governa ela. A esposa é governada pelo esposo, quando esta esposa é revelada. Ela não faz nada escondida dele, não. Ela consulta ele, ela entende que antes que ela faça alguma coisa, ele já o sabe, por isso ela consulta. Sabe qual foi o problema de Davi? Ele consultou, em vez de consultar o profeta que representava o esposo naqueles dias, Davi consultou os seus capitães. É igual esses membros que estão consultando pastores. Você tem que consultar a mensagem profética, porque sempre o profeta representou o esposo. E ainda aqueles que têm revelação. Glória a Deus. Mas também que ele tem a responsabilidade e o cuidado. E que ele, somente ele, não outro homem, ninguém mais, nenhum outro poder, qualquer direito e responsabilidade. Vou voltar aqui que eu não li direito aqui. Ninguém mais, nenhum outro poder tem qualquer direito e responsabilidade. E essa responsabilidade está no amado. E a chave de Davi, Deus sendo soberano, ele preconheceu por decreto divino, exatamente quem estaria em sua noiva. E ele a escolheu. Ela não o escolheu. Ele a chamou. Ela não veio por si mesmo. Ele morreu por ela, ele a lavou em seu próprio sangue, ele pagou o preço por ela pertence a ele, e ele, somente a ele, ela é inteiramente cometida a ele, e ele aceita a obrigação. Ele é a sua cabeça, porque Cristo é a cabeça da igreja, como Sara chamava Abraão de Senhor. Assim também a noiva é feliz por ele ser o Senhor dela, e ela fala, e ele fala, e ela obedece, porque este é o seu deleite. Oh, irmão, você entendeu? Por que que é a minoria? Glória a Deus. É a minoria. Que tirar o véu e colocar sobre o ombro é colocar a responsabilidade. Nós vivemos numa era que as mulheres não deixam os homens ter a responsabilidade de cuidar, de fazer tudo. Por isso que o ministério da esposa é o ministério em que ela está trabalhando, mas não é ela, é ele nela. Porque não foi posto sobre os ombros de nenhum homem. Glória a Deus. Para me encerrar aqui, um minutinho. Qual é a parte mais forte de um homem? Os seus ombros. Você entendeu? Agora aqui a parte mais forte do homem natural. Qual é a parte mais forte de Cristo? Os ombros. Aonde ele carregou a cruz? Nos ombros. Aonde ela pôs a responsabilidade? Nos ombros. Domínio. Quando ela tira o véu e coloca sobre os ombros dele,
ele agora toma ela e tira o véu dos mistérios e revela para ela. Mas enquanto ela não tirar o véu e pôr sobre o ombro dele, ele nunca vai poder tirar o véu. Apocalipse significa tirando o véu, diz o irmão Branham. Ele nunca vai tirar o véu para ela, ele só tira o véu para ela, a esposa. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.